Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para juntos estudarmos um pouco mais sobre o tipo de predicado. Meu nome é Ana Paula Almeida, vem comigo que a gente vai aprender muito juntos. Então, nas aulas passadas, nós falamos um pouco sobre a classificação do predicado, lembram? Lembram que a gente já estudou o predicado nominal? Eu falei para vocês que eu ia voltar falando mais ainda sobre a classificação desse predicado. Pois bem, aqui estou. Só que antes de iniciarmos, eu gostaria só de relembrar alguns conceitozinhos com vocês. Lembram que quando a gente estava falando sobre transitividade verbal, predicação verbal, eu disse para vocês que o verbo pode dar ideia de estado. Se ele der ideia de estado, ele é chamado de verbo de ligação. Mas o verbo ele também pode dar ideia de ação. E são esses verbos que dão ideia de ação que a gente chama de verbos significativos. E quais são os verbos significativos? Os verbos intransitivos e os verbos transitivos. Os verbos intransitivos são aqueles que possuem sentido completo. Eles não necessitam de complemento. Por exemplo, se eu chegar e disser, olha, galera, a criança caiu. A criança saiu, aliás. A criança saiu. Se vocês me perguntarem para onde, com quem, por quê, que horas ela volta, o que ela foi fazer, tudo isso é curiosidade. O verbo sair tem sentido completo. Ele não necessita de complemento. Quando eu chego e digo a criança saiu, a informação já foi dada por completo, já houve uma compreensão. Então, o verbo sair é um verbo intransitivo, é um verbo que não necessita de complemento e é um verbo significativo, que é indicação. Agora, se eu disser, a criança gosta de frutas. Se eu digo que a criança gosta de frutas, quando eu paro no verbo e digo, olha, a criança gosta, você vai me perguntar de quê? Porque quem gosta, gosta de algo, de alguma coisa. Então, o verbo gostar é um verbo que necessita de complemento, por isso que ele é classificado como um verbo transitivo. Então, isso nós também já estudamos, era só para dar uma refrescadazinha na memória. Mas por que eu estou falando disso? Se o nosso conteúdo de hoje é predicado verbal. Pois é exatamente porque o nosso conteúdo é predicado verbal. Porque um predicado, ele é classificado como verbal quando o núcleo do predicado é composto de um verbo significativo. E o que é um verbo significativo? Um verbo que indica ação. E quais são eles? O verbo intransitivo, o verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto, ou o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, que também é chamado de verbo bitransitivo. Vamos analisar aqui esse exemplo para você entender tudo direitinho, não ficar nenhuma dúvida e revisar aqueles conteúdos que você já aprendeu em aulas anteriores. Por exemplo, meu filho nasceu. Nasceu aqui é o meu verbo. Nasceu da ideia de ação? Sim, da ideia de ação. Então, é um verbo significativo. E aí eu pergunto, quem nasceu? Meu filho? Então, meu filho é o meu sujeito. O meu predicado é composto aqui somente por esse verbo nasceu. No meu predicado, eu tenho um verbo que indica ação, é um verbo que possui sentido completo, que é o que a gente chama de verbo intransitivo. E por ele ser um verbo que indica ação, por ser um verbo significativo, este verbo será o núcleo do meu predicado. E quando eu tenho um verbo significativo no predicado, exercendo a função de núcleo, esse predicado vai se classificar como predicado verbal. Então, o que é um predicado verbal? É aquele que apresenta verbo significativo, seja o verbo intransitivo, o verbo transitivo direto, indireto, direto e indireto, ou seja, um verbo que indica ação. E será esse verbo que será o núcleo do predicado. Lembra que a gente também já comentou que núcleo é a palavra mais importante. No caso, o núcleo do predicado é a palavra mais importante do predicado. Nós vimos na aula sobre predicado nominal que o núcleo de um predicado nominal é o nome, é o predicativo do sujeito. Já aqui na aula de hoje, nós estamos estudando o predicado verbal. O próprio nome já disse, o predicado é verbal, quem é que vai ser a palavra mais importante?
o verbo. Mas vamos analisar aqui um outro exemplo para ver se você realmente aprendeu sobre essa classificação do predicado. Então, vamos lá. Aqui eu tenho: Joana comprou muitos sapatos ontem. Toda vez quando você vai analisar uma oração, a base é você identificar o verbo. Então, quem é o verbo? Comprou. Para eu saber quem é o sujeito, eu faço a pergunta ao verbo. Quem comprou muitos sapatos ontem? Joana. Então, Joana é o meu sujeito. O meu predicado é: comprou muitos sapatos ontem. Lembrando que o verbo sempre estará no predicado. E aí vamos analisar o verbo do nosso predicado. No nosso predicado eu tenho o verbo comprou. O verbo comprou indica ação? Indica, é ação de comprar, né? Ele se classificaria como um verbo transitivo direto. Se eu chegar e disser, Joana comprou, você vai me perguntar, o quê? Porque quem compra, compra algo, alguma coisa. Então, comprou aqui seria o meu verbo transitivo direto. Se a gente fosse fazer a classificação, né, seria VTD, verbo transitivo direto. Seria o meu verbo transitivo direto. Eu teria muitos sapatos como meu objeto direto, ou seja, objeto direto. Ou seja, estaria completando o sentido desse meu verbo comprou. Ok. Se no meu predicado, galera, eu tenho um verbo que indica ação, eu tenho um verbo significativo, então eu tenho um predicado verbal. Esse verbo significativo será o núcleo do predicado, será a palavra mais importante do predicado. Então, comprou muitos sapatos ontem é o meu predicado verbal. Coloquei aqui para vocês, ó, sujeito Joana, predicado verbal comprou muitos sapatos ontem, e o núcleo do meu predicado comprou, que é o meu verbo significativo, é o meu verbo transitivo direto. Vamos para esse próximo exemplo. Alexandre e Natália estão fazendo bolo. O que é que eu tenho de verbo aqui? Eu tenho uma locução verbal, que eu também já comentei com vocês. O que seria uma locução verbal? Locução, seja ela qual for, verbal, adjetiva, pronominal, adverbial, conjuntiva, prepositiva, seja a locução que for. Locução é quando eu tenho duas ou mais palavras que vai ter o valor só de uma. No caso de locução verbal, eu terei dois verbos com o valor só de um. Então, aqui eu tenho uma locução verbal. Estão fazendo. Aqui não é que eu tenho dois verbos e eu tenho duas orações. Não, eu tenho dois verbos com o valor de um. Então, eu só vou ter uma oração. Aí você faz a pergunta: quem estão fazendo o bolo? Alexandre e Natália. Alexandre e Natália é o nosso sujeito, seria um sujeito composto, e estão fazendo o bolo é o nosso predicado. Observa que aqui no nosso predicado, essa locução verbal, esse primeiro verbo a gente sempre chama de verbo auxiliar, e ele é o que vai vir conjugado no presente, no passado, no futuro, do modo indicativo, subjuntivo, primeira, segunda ou terceira pessoa do singular e do plural. E esse meu segundo verbo aqui, fazendo, é o que nós chamamos de verbo principal. Ele vai vir em uma das formas nominais, ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Nesse caso aqui, ele está no gerúndio. Estão fazendo corresponde ao verbo fazer. E se eu chegar e disser para vocês, Alexandre e Natália estão fazendo, tem sentido completo? Não. Por quê? Porque é um verbo que necessita de complemento. A classificação dessa minha locução verbal aqui seria também um verbo transitivo direto. Porque quem faz algo, faz alguma coisa. E bolo seria o meu objeto direto, né? Só relembrando lá a transitividade verbal. Estão fazendo o quê? Bolo. Então, vamos ao que interessa. Essa minha locução verbal, estão fazendo, dá ideia de ação? Sim, eu ouvi um sim? Ouvi, vocês disseram, né? Estão fazendo dá ideia de ação. Se dá ideia de ação, é um verbo significativo e será o núcleo do meu predicado. Se no meu predicado eu tenho como núcleo um verbo significativo, um verbo que dá ideia de ação, então o meu predicado irá se classificar como um predicado verbal, ok? Então, sujeito, Alexandre e Natália,
Predicado verbal, estão fazendo o bolo. E o núcleo do meu predicado, a locução verbal, estão fazendo. Então, nunca esqueçam, toda vez que você for iniciar a análise de uma oração, qual é o primeiro passo? Identifica o verbo. Depois que tu identificar o verbo, tu faz a pergunta ao verbo que tu consegue identificar o sujeito. Ok, identificou o sujeito, identificou o predicado, que são os termos essenciais da oração, aí você vai analisar o predicado para você classificar. Se no seu predicado tiver um verbo significativo, tiver um verbo que indique ação, que são os verbos intransitivos ou os verbos transitivos, que podem ser direto, indireto e direto e indireto ao mesmo tempo, se tiver verbo significativo, este será o núcleo do predicado e o seu predicado vai ser classificado como predicado verbal. Ok? Então, você vai continuar praticando com o seu professor de sala, fazendo as atividades, fazendo o aprofundamento, que a gente se encontra na próxima aula. Já vou até antecipar. Vamos falar de predicado verbo nominal. Vamos falar dessa última classificação do predicado. Já vimos o predicado nominal, que é aquele que tem como núcleo o predicativo do sujeito. Já vimos o predicado verbal, que tem como núcleo o verbo significativo, aquele que indicação. E na próxima aula, nos encontraremos para falar do predicado verbo nominal. Ansiosos? Eu estou bastante ansiosa. Então, tchau, tchau. Super beijo, fiquem com Deus e a gente se encontra na próxima aula.